Glória a Deus, Ele reina para sempre. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui na casa do Senhor nesta santa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje, nós pela manhã, como também agora, estamos homenageando também nesse dia as mães. Todas as mães que estão aqui, levante as mãos para que eu possa ver. Glória a Deus, vocês receberam uma rosa bonita, receberam? Eu estou com uma aqui para poder abraçar vocês. De manhã eu entreguei Janilda, que ela estava, né? Então hoje eu vou levar para ela também. Mas a gente homenageia todas as mamães também estão em casa. Deus abençoe a todos vocês. No final, quando formos, antes de terminarmos o culto, nós vamos, já no final, ter uma programação especial com as crianças. As nossas crianças vão louvar a Deus, dedicar aqui um hino em homenagem a todas as mães. Foi muito lindo pela manhã, e eu sei também que será agora à noite. Se ainda tivermos alguma criança aqui no nosso templo, ela pode se dirigir lá para o templo anexo, onde está havendo uma programação especial para todas as crianças, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A leitura devocional deste culto divino foi no Evangelho de João, capítulo de número 19. Encontre na sua Bíblia, capítulo de número 19 do Evangelho de João. Nós lemos os versículos de números 25 a 27 e eu quero reprisar essa leitura. Quem sabe alguns dos meus irmãos acessaram o culto online depois da leitura, ou alguém que chegou também aqui já havia transcorrido a leitura desse texto bíblico. João capítulo 19, versículos 25 a 27, na NVI nos diz da seguinte maneira: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Amados irmãos, igreja do Senhor, essa palavra veio ao meu coração ontem, muito cedo da manhã. E o que ocorreu ao meu coração foi poder perceber, com a graça de Deus, observar que ali aos pés da cruz, mãe e filho estavam juntos. E tudo que envolve alguns aspectos que eu diria preciosos ao mesmo tempo incríveis, enquanto ainda um tanto quanto aparentemente contraditórios, envolve aquela relação de mãe e filho na cruz ou perante a cruz. E aqui nós estamos diante, eu não tenho dúvidas em dizer, diante de uma cena das mais controvertidas da história das relações humanas. A cena da crucificação de Cristo. Se você observar na sua Bíblia, você pode ver que os versículos 25 em seguintes abrem a história da crucificação. E nessa cena da crucificação de Cristo, nós estamos conscientes disso, tudo que envolve a injustiça, os atos de maldade, o escárnio, a zombaria, os insultos, toda aquela agonia, o suplício sofrido pelo Cristo, que estava desfigurado naquele momento ali, a crueldade, por que não se dizer assim, se contrapõe, meus irmãos, ao mesmo tempo a uma cena de delicadeza, de uma ternura, eu diria, sem par mesmo, quando revela aquela relação, aquele relacionamento maternal
entre mãe e filho, aquela conversa naquele momento crucial. Olha, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A mãe perto do filho, naquele momento, naquela circunstância tão terrível e tão difícil. E essa é uma das relações, daquelas relações que nós encontramos na Bíblia Sagrada, são puras e espirituais, porque ela tem uma origem, ela faz parte de um projeto soberano. Ela tem uma origem nos céus, e é por isso que ela é muito profunda em significado. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo, parte do versículo 25, do capítulo 19 de João, quando o texto diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe. E nesse dia de hoje, em que nós estamos homenageando aqui as mães, é sempre um dia muito especial para nós expressarmos a nossa gratidão. E eu gosto sempre de me lembrar do texto do capítulo 11 de Hebreus, quando diz que o Senhor deu a Sara poder para ser mãe. É algo que Deus faz. É Deus que dá poder para que uma mulher seja mãe. É algo misterioso, glorioso, que o próprio Deus arquitetou. E hoje é um dia de expressarmos a nossa gratidão àquelas que nos trouxeram ao mundo, e as que ainda têm a sua mamãe, agradeça a Deus e a abrace e a visite, se for possível. Os que não têm, agradeça ao Senhor o enquanto tiveram, porque é um momento preciosíssimo das nossas vidas. Mas voltando ao texto que o Senhor trouxe ao nosso coração e dirigiu-me a falar com a igreja hoje, eu quero compartilhar, meus irmãos, algo muito precioso, porque esse texto aqui, ele vai retratar o encontro de uma mãe com o seu filho, num dos momentos mais cruciais, eu poderia dizer, no momento mais crucial da vida do filho. Eu acredito, certamente naquela hora, a mãe de Jesus, Maria, ela não iria lembrar, penso eu, assim presumo, ela não iria lembrar de quando esteve com ele, ou quem sabe, toda aquela cena passou ali na tela da sua mente. É provável que isso tenha acontecido, mas eu presumo que ela não tenha lembrado naquela ocasião, quando participou com Jesus e os discípulos, na festa lá em Caná da Galileia, ali de João, no capítulo 2, é o primeiro sinal. Esse é um dos grandes sinais, um dos primeiros, o sétimo praticamente, segundo a lista que alguns os melhores comentaristas fazem, é o da hora em que Jesus está ali na cruz, diante da sua mãe e do discípulo amado. Certamente ela não lembrou daquele dia. E eu também acredito que naquela ocasião, meus irmãos, ela não lembrou de quando chegou até o Senhor e disse: meu filho, faltou vinho na festa. E isso era um momento que aterrorizava a todos naquela casa, os convivas, os noivos, os familiares, porque o vinho havia acabado. E porque ela disse isso ao Senhor, o Senhor disse assim: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Mas enquanto ao mesmo tempo ela diz para o mestre de cerimônia daquelas festividades, como está em João no capítulo de número 2, aquela narrativa da festa de casamento em Caná da Galileia, ela disse: olha, façam tudo o que ele disser. O que ele mandar fazer, façam tudo o que ele disser. Essa foi a recomendação, ali no versículo 5 de João. Mas quando chegamos em João capítulo 2, versículo 10, nós já vamos encontrar que efetivamente Jesus transforma a água em vinho, e há todo um processo que nós conhecemos muito bem.
E foi algo glorioso, porque todos que estavam na festa, que passaram a provar daquele vinho especial, diziam abertamente: mas em todos os lugares, o que é praxe, o que é comum, é servir-se o vinho de qualidade inferior no início. Aliás, depois de ser servido o melhor, porque as pessoas já tinham bebido. Mas agora, aqui na sua casa está diferente. Você serve um vinho de inigualável qualidade, quando a festa já está terminando. O melhor vinho estava sendo servido no melhor da festa, como está lá em João capítulo 2, versículo 10, você pode conferir. E aquela mãe aflita ali aos pés da cruz, não estava percebendo que Jesus, o seu filho, havia sido chamado para transformar a água humana em um rico vinho, o rico vinho do amor de Deus. Era um símbolo profético, aquelas bodas de casamento lá em Caná, estavam se cumprindo naquela hora, e é com base nesse texto de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, que eu quero compartilhar com a igreja alguns aspectos que tocaram profundamente, meus irmãos e irmãs, igreja do Senhor, no culto presencial, no culto online, tocaram profundamente o meu coração, não somente porque são aspectos tocantes, ou que tocam a crucificação de Jesus, mas porque envolveram diretamente a mãe e o filho. E nesse dia em que nós estamos homenageando as mães, foi o texto que o Senhor fez me lembrar e trouxe ao meu coração. E eu anotei alguns aspectos. O primeiro deles, com base no versículo 25. Estamos falando da cruz e a relação de mãe e filho. As relações da mãe com o filho, do filho com a mãe. Vejam, meus irmãos, o nosso primeiro aspecto. Diante da cruz de Cristo, uma mãe com a alma transpassada pela espada da tristeza, acompanha o sofrimento e a dor do seu filho. Versículo 25, a parte A diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe. A mãe acompanha o filho ali na cruz. Ela, todavia, como nós também sabemos, sabia que desde o início ele tinha uma missão. Sabia que ele deveria ir a um lugar de sede, de vergonha, de dor, de escárnio e de morte. Desde cedo ela soube da missão do seu filho. Mas isto estava acontecendo para que se cumprisse também a Escritura, como está no Salmo 69, acompanhe comigo, versículo 19 até o de número 21. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. E agora nós voltamos para Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, quando da apresentação de Jesus no templo, Simeão o toma nos braços e diz: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porém, o mesmo Simeão fala da missão do Cristo, daquela criança que estava nos seus braços, que ele estava sendo dado para a salvação, para a luz dos gentios e a revelação do povo de Israel, e que ele seria contraditado. E depois Simeão vira-se para a sua mãe. Agora Lucas 2:35, a parte B do versículo diz assim: quanto a você, ele estava se referindo a Maria, a mãe de Jesus, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Meus irmãos, aquilo estava se cumprindo literalmente ali naquela hora,
perante a cruz do Calvário. Eu não vejo nenhum texto da Bíblia que uma espada traspassa a alma do pai, mas da mãe. A mãe, por mais que a sua alma esteja dolorida, traspassada pela dor, pela tristeza, pela vergonha, pela dor, ela está ali. Ela estará ali. Mesmo com seus sentimentos, as suas emoções em frangalhos, ela estará ali, mesmo chorando, abatida. Ela estará ali junto do filho. E eu penso agora, nesse dia dedicado às mães, eu penso que provavelmente nesta hora, enquanto eu estou pregando aqui esta palavra, eu talvez esteja falando para algumas mães que estão com a alma assim, traspassada de tristeza, traspassada pela espada da vergonha e da dor, quem sabe da desesperança, por causa de um filho que enveredou pelo caminho das drogas, ou está no presídio, ou está desaparecido, ou quem sabe a alma está traspassada por causa da perca de um filho, de uma filha querida. O luto bateu a porta. Há um motivo ali, e os motivos são os mais variados. E quantas mães sofrem? E as mães sofrem mesmo. Elas sofrem mesmo, se abatem, mas elas estão ali. Oh, glória a Deus. Um segundo motivo, um segundo aspecto da crucificação de Jesus, que envolve diretamente a Maria, a sua mãe, está aqui ainda no versículo 25, a parte A, e também no versículo 26, acompanhe comigo. Diante da cruz de um filho, a sua mãe não hesitará em estar junto a ele. Isso é verdade, meus irmãos? É grande verdade. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. A prova em conteste aqui, de Maria, mãe de Jesus, naquela hora, está junto a ele, junto naquele momento de infortúnio, de agonia. Um fato surpreendente nesse contexto é que ela não estava sozinha, mas 3 mulheres estavam com ela. Me surpreende isso, sim. 4 mulheres estavam na cena da cruz. E os discípulos estavam onde? Todos tinham saído. Todos tinham fugido. Ninguém estava ali. E os filhos de Maria, a sua mãe, e os irmãos de Jesus também não estavam ali, mesmo porque eles não ainda o reconheciam como Cristo. Talvez por alguns motivos, ou quem sabe para evitarem alguma pressão daqueles que estavam ali ao pé da cruz, mas lá estavam presentes aquelas mulheres. O texto fala de Maria, mulher de Clopas, e fala de Maria Madalena. A Maria de que fala aqui, João não retrata, mesmo porque essa cena da mãe diante do filho ao pé da cruz só é relatada no Evangelho de João. Porém, e ele não cita o nome desta Maria aqui, mas os evangelhos sinóticos citam, tanto Mateus como Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 27 vai dizer que é Salomé, que é mulher de Zebedeu, que por sua vez é pai de João e de Tiago, que eram primos de Jesus. E essa história, ela vai se afunilando de uma forma surpreendente, porque aponta para Maria, mulher de Clopas, que Clopas também era chamado de Alfeu, que era pai de Tiago. O menor era menor porque era baixinho. E outros detalhes preciosos, que no Evangelho de João inteiro ele não fala de Maria Madalena, a não ser neste momento que ela estava aos pés da cruz.
Maria Madalena estava ali. E eu posso dizer que ela foi a primeira mulher apóstola. Professor Breno, isso é verdade. Porque ela foi a primeira que deu notícia que o túmulo estava vazio. Mas não foi somente isso. Ela foi a primeira mulher que teve o privilégio de ver a Jesus ressurreto, de encontrá-lo e conversar com ele. As irmãs estão dando glória a Deus, né? Pois isso é a pura verdade. Lá estavam as mulheres, e João, o discípulo amado, estava ali porque era muito jovem, e ele não esperava ou não levantava nenhuma suspeita como alguém revolucionário que tinha servido Cristo, que possivelmente seria alguém que iria enfrentar as autoridades do seu tempo. Era João, um discípulo, muito jovem, na sua mais tenra idade. Era ele que estava ali. Mas o que me chama a atenção, que Maria em nenhum momento hesitou em estar junto ao seu filho. As mães geralmente nunca abandonam seus filhos nas horas mais difíceis e angustiantes. Quem pode dizer e concordar com isso, diga amém. Amém. Elas não abandonam. Tem filho difícil, tem filhos terríveis, tem filhos que machucam, tem filhos que oprimem, tem filhos que rejeitam, tem filhos que traem, tem filhos que agridem, mas elas não abandonam. Eles estão nos presídios, elas passam os mais diferentes vexames para estar ali. Dão tudo o que pode dar, não somente atenção, carinho e amor, mas inclusive recursos, mas muito mais a sua presença. As mães nunca abandonam os filhos. E é interessante, meus irmãos, essa relação, porque a gente sabe que na hora do aperto, na hora da luta de um filho, pode já ser mãe, já pode ser pai, mas quando as coisas apertam, porque em primeiro a gente grita, às vezes grita primeiro pela mãe, mamãe, e a mãe já está até no céu, ainda está gritando pela mãe até hoje. E quando as coisas apertam, que você é criança, que parece que não vai dar certo, que há algum confronto ali infantil, esse eu vou dizer à mamãe, qualquer coisa, corre para a mamãe. Esse eu vou dizer à mamãe, e a gente corre lá para perto da mamãe, mas ali estava a mãe, diante de uma cena tão difícil, o seu filho estava na cruz, mas ela não hesitou em estar junto dele. E eu fico imaginando todo o trajeto, toda a sua caminhada, toda a sua dor na Via Crucis ali no Calvário. Que Deus abençoe as mães que não abandonam. Que Deus abençoe as mães que amparam. Que Deus abençoe as mães que sustentam. As mães que se esforçam, que acolhem, que se doam, que são capazes de doar um órgão seu, glória a Deus, são capazes de doar todos os seus recursos, só para ver um filho feliz, só para ver um filho em paz, só para ver um filho abençoado, socorrido. Assim são as mães. Ela é capaz de ir ao pé da cruz, na hora do suplício, na hora do martírio, na hora da mais terrível dor, na hora da desesperança, ela está ali. Mas há um terceiro aspecto. Um terceiro aspecto que é muito tocante nessa cena da crucificação, meus irmãos, e que envolve diretamente a mãe e o filho. Versículo 26, a parte B, e o versículo 27. O filho que suporta a cruz, ele tem pensamentos de ternura, isso me toca profundamente. Ternura e cuidado por sua mãe e por sua família. Mesmo ali naquela hora, ensanguentado, dores lacinantes, o corpo retalhado pelo chicote, a coroa de espinho, a face desfigurada, o sofrimento atroz, os cravos, enfim, toda aquela cena da crucificação, tão conhecida por todos nós, meus irmãos. E diante daquela cruz, a mãe olhando para o seu filho, e ali, o filho suportando a cruz, Jesus ainda tem sentimentos
de ternura e de cuidado para com a sua mãe e com a sua família. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem amava, o João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Ele disse assim: eu vou cumprir a minha missão, mas aí está um filho. E ao discípulo, a João, ele disse: aí está a tua mãe. E diz o texto: daquela hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. João era o único dos discípulos que moravam em Jerusalém. Ele era uma pessoa que tinha acesso à corte, é tanto que quando Pedro foi com ele, lá para aquele momento do julgamento de Jesus, diante de Caifás e Anás, naquela hora, no Sinédrio, foi João que conseguiu que Pedro entrasse e ficasse no pátio, porque ele tinha acesso às autoridades. Ele morava em Jerusalém. E ele sabia que Maria, sua mãe, estaria bem acolhida ali naquela casa, que também foi uma casa depois que serviu de encontro para os discípulos. E é uma história tão bonita que não somente conta a tradição, mas também a Bíblia vai esmiuçando em todos os evangelhos sinóticos, e no quarto evangelho, o evangelho de João. Mas, meus irmãos, aquela cena ali, de repente, de ternura, de cuidado para com a sua mãe, o amor de Jesus era tão grande, como ainda hoje o é, que ele faz provisão para a sua mãe no último momento da sua vida, porque é isso que a cruz representa. Haveria provisão de Deus para toda a humanidade, não somente da redenção, mas do amor de Deus, que se espalharia aos corações de todos que crescem em Jesus como Salvador. Como nós vemos aqui no versículo 27, quando Jesus confia sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado, porque José, o marido de Maria, já havia falecido algum tempo antes. E de fato, o João ficou na responsabilidade de acolher a mãe de Jesus, até que os seus irmãos reconhecessem já ao Senhor depois do Cristo ressurreto. Fato esse que vai ser confirmado lá em Atos 1:14, quando ela, Maria e os irmãos de Jesus estavam reunidos no cenáculo, esperando o revestimento de poder. A igreja está entendendo? Diz amém? Amém. Eles assumiriam a responsabilidade depois. Diz a tradição, não a Bíblia, não, que Maria morreu aos 59 anos e foi enterrada ali no jardim do Getsemane. Meus irmãos, pastor, mas tem na Bíblia? Não, a tradição diz. Outros escritores. Quantos reconhecem que a nossa família é um presente precioso de Deus? Cadê as mãos do povo de Deus levantado? Então, por isso que o Senhor nos convida hoje a valorizarmos a nossa família, seja qual for a circunstância, ajudar-nos mutuamente. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor é muito clara, que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o infiel. Mas, meus irmãos, um quarto aspecto ainda me toca profundamente, e que envolve diretamente essa relação maternal e filial ao mesmo tempo, aos pés da cruz. Já agora no capítulo 19, versículo 27 até o 30, mas eu faço menção do versículo 27 inicialmente, porque na cruz, meus irmãos, isso me tocou muito. Na cruz, os vínculos da maternidade, esses vínculos filiais e materno, eles são resguardados da influência perturbadora do pecado. Ali, toda maldade, toda ignomínia, toda a força, todo o peso, todo o fardo do pecado da humanidade estava sobre os ombros de Jesus. Estava chegando aquela hora em que Ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, como diz o profeta Isaías no capítulo 53 da sua profecia. Mas aquela influência perturbadora do pecado não pôde romper os laços de amor entre mãe e filho e mãe. Glória a Deus. E no versículo 30, o texto é muito maravilhoso, mas permita-me ler não somente o 27,
mas até o de número 30. E ao discípulo, aí está a sua mãe, daquela hora em diante, e o discípulo a levou para sua casa. Mais tarde, e a cena continua. E o cenário vai ficando cada vez mais denso, sombrio. E a mãe ali. E veja o que diz o texto. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, porque o Senhor sabia, e a sua mãe sabia também que a hora estava chegando agora. Aquele mesmo Jesus que lá nas bodas de Caná da Galileia disse para a sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Foi ele mesmo que disse quando orou na oração sacerdotal, João 17:1: Pai, é chegada a minha hora, é chegada a hora. E agora a hora era realmente chegada, era a hora final. Veja o que diz o texto. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, João 19:28, para que a Escritura se cumprisse, Salmo 69 e tantos outros textos proféticos da Bíblia. Jesus disse: tenham sede. Salmo 22 também vai falar isso. Salmo 69 também. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, e aí beberam uma esponja nela. Esse vinagre fala não só do vinagre que nós conhecemos hoje, mas um tipo de vinho de péssima qualidade. E colocaram um caniço e um isopo e chegaram até os lábios de Jesus, porque ele havia dito que estava com sede. E diz o versículo 30, tendo provado, Jesus disse: está consumado. A igreja diga comigo: está consumado. Mais uma vez, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. A cruz, meus irmãos, é o lugar onde se formam os vínculos, um vínculo também de santidade. Ali aquele vínculo materno de mãe e filho foram resguardados da influência do pecado. Na cruz de Cristo, o fardo de pecado da humanidade, do mundo inteiro, não foi capaz de afetar a relação entre mãe e filho. Para mim isso é claro no texto sagrado, mas houve um brado, o brado da consumação. Pai, está consumado. Não foi o brado de um moribundo desesperado, de alguém que agora revoltado com a sua sorte, com a sua dor. Não, foi um brado de uma convicção profunda, deliberada, de quem tinha consciência que agora a obra estava concluída. Todo o plano da redenção agora, oh glória a Jesus, estava ali realizado e cumprido em Cristo Jesus. O brado da consumação anunciava ali, meus irmãos, que todos os propósitos de Deus estavam sendo concretizados ali naquele momento. E isso nos remete a João 17:4, quando ele na oração sacerdotal diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele estava completando a obra que o Pai lhe havia entregue para fazer. O brado da consumação foi glorioso, porque abriu caminho para o Santo dos Santos. Se você puder glorificar a Deus por isso, porque o brado da consumação abriu caminho para o Santo dos Santos e se tornou isso manifesto por meio do sangue de Jesus. Quando o escritor aos Hebreus diz que ele nos consagrou através do véu pelo seu sangue, um santo e vivo caminho, glória a Deus. O brado da consumação também, meus irmãos, revela que através da morte de Jesus, Deus estava reconciliado com o homem. Era aquele momento em que antes havia um Deus irado e de outro lado um pecador inteiramente perdido, mas Jesus coloca-se entre os dois, como se colocou na cruz, com os braços abertos, e toca no ombro do Deus que estava irado e de um pecador que estava irremediavelmente perdido, e reconcilia-se a ambos com o Pai. Oh, glória a Deus!
Os céus agora estavam abertos, o reino dos céus estava aberto para todo aquele que crê no sacrifício redentor e unificador da cruz do Calvário. E se você já creu em Jesus, você pode se alegrar por este fato, porque o brado da consumação, meus irmãos e irmãs, efetuou a redenção, não somente do mundo, mas também da própria família terrena de Jesus. Quando ele foi amparado nos braços do Pai, mas também quando a sua mãe foi amparada na casa do seu discípulo amado, na casa de João. Mas ainda anotei um quinto aspecto, e aqui concluo enquanto os músicos já chegam aqui diante do altar do Senhor. Um aspecto que para mim também é tocante, e que envolve diretamente essa relação, como diz o tema da mensagem, a cruz e a relação de mãe e filho. E o quinto aspecto que toca o meu coração é muito especial. A igreja pode repetir comigo, especialmente as mães, vamos dizer com muita alegria: bem-aventurada é a mãe que pode ver seus filhos e filhas crucificados com Cristo para o conhecer e viver no poder da sua ressurreição. Quantas mães são bem-aventuradas aqui e pode dizer isso? Alegre o seu coração por isso. O seu filho já está crucificado com Cristo, já serve ao Senhor, já morreu para o pecado e para o mundo, para viver para Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, e aí lembramos-nos de Gálatas 2, 20 e 21, que já estamos crucificados com Cristo. Oh, glória a Deus, que versículo lindo. E lembramos também de Filipenses 3 e 10, que Paulo disse: olha, eu deixei todas as coisas que para trás ficam. Paulo aprendeu a desvencilhar-se do passado, coisa que muita gente não consegue. O passado assombra essas pessoas, mas ele aprendeu a se desvencilhar do passado. Ele disse: já deixei para trás todas as coisas que ficam, e agora eu prossigo para o alvo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E depois ele vai dizer: então eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem está indo para o alvo, glória a Jesus, aleluia. Eu quero convidar a igreja agora para se colocar em pé, meus irmãos, porque juntos nós vamos ler como um lindo coral, uma conclusão, concluindo esta mensagem, glória a Deus, ao mesmo tempo que logo depois nós teremos o momento do ofertório, em nome de Jesus, e em seguida as crianças fazendo a sua apresentação. Mas vamos ler todos juntos, a igreja já está preparada, mas irmão, vai ser bonito, é quase gritado, tá bom? 1, 2, 3, a figura de cada mãe e de cada filho apontam para a cena da crucificação do Cristo de Deus. Que todos saibam que o preço foi pago, está consumado, e daquele dia em diante, é nessa obra concluída e terminada, que todas as mães e filhos que receberam a Cristo podem fundamentar suas vidas e as suas relações familiares. Quem receber esta palavra, dá o maior glória a Deus que puder, para Jesus.